vídeo eu vou tratar qual é o uso adequado dos fundos de uma assembleia. Estou falando de uma igreja local verdadeira, não de uma organização religiosa onde a intenção do dinheiro é bem outra. Lendo cuidadosamente 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 a 4 e ligando com 2 Coríntios capítulos 8 e 9, vamos ter uma boa orientação bíblica sobre o assunto. Estes fundos eram uma oferta especial para irmãos que sofriam de desastres naturais. Veja, por exemplo, Atos capítulo 11, versículos 28 e 30. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 a 16 ensina e qualifica a responsabilidade da Assembleia de atender às necessidades dos necessitados entre os seus membros. Embora o apóstolo Paulo não tenha sido apoiado financeiramente em Corinto pelos crentes de lá, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 7 e 9, Paulo recebeu apoio dos filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 30, capítulo 4, versículos 10 e 19. Essas passagens vão comprovar o que eu estou dizendo. Paulo sugere que as igrejas apoiem o evangelho financeiramente. Filipenses capítulo 4, versículo 5, e declara em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, que os que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Assembleias ou crentes individuais que se beneficiam do ministério devem comunicar-se financeiramente com aqueles que ministram. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Esta comunicação material, ou seja, essa comunhão, expressa sua participação nesta obra de Deus. Portanto, o Senhor pretende usar os fundos da Assembleia para expressar tanto a bondade cristã quanto a parceria ou comunhão da Assembleia na obra de Deus localmente. Leia Gálatas capítulo 6, versículo 6, e não só localmente os crentes podem ajudar, ou além da sua localidade. Leia 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9. Os anciãos de cada assembleia são responsáveis para orientar a assembleia em sua distribuição de fundos. Leia cuidadosamente Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, versículo 24. A assembleia e o governo da assembleia é o governo da igreja. São responsáveis perante o Senhor por essa distribuição. Então, os fundos de uma igreja local devem ter em vista aqueles que trabalham tempo integral na obra do Senhor, aquelas igrejas ou localidades onde irmãos daquelas igrejas sofreram, às vezes, catástrofe. Por exemplo, enquanto estou fazendo este vídeo agora, existe uma guerra em que a Rússia diz que não é guerra, na Ucrânia. Sem dúvida, há irmãos lá que talvez, espero, já tenham saído daquelas localidades onde os bombardeios são muitos e os prédios estão praticamente todos destruídos, mas existe uma grande necessidade. Então, aquelas igrejas que têm conhecimento daqueles irmãos que estão lá, sem dúvida, têm a responsabilidade de ajudar financeiramente. Não somente orando por eles, mas também chegando a eles algum fundo, dinheiro mesmo, para ajudar, pois, sem dúvida, eles precisam para fazer qualquer coisa nesta situação. As igrejas locais têm a responsabilidade de usar o dinheiro para estas coisas. Uma igreja local não tem um líder, um pastor, onde ele é sustentado pela igreja de Deus. Os missionários, aqueles que trabalham o tempo integral, eles saem da dependência do Senhor e pela fé. Nenhuma igreja envia missionário e paga missionário. Os missionários, ou aqueles irmãos que saem o tempo integral, eles foram levantados e dirigidos pelo Espírito Santo. Esses irmãos comunicam à sua igreja local esse desejo que Deus tem colocado nos seus corações e que estão saindo para a obra do Senhor. E a igreja
E os irmãos, quando a gente fala da igreja ou na assembleia, é formado por pessoas, por crentes no Senhor Jesus. Sem dúvida, isto não pega ninguém de surpresa, pois eles já veem o empenho deste irmão. Ele não se acordou um dia de manhã e diz, a partir de hoje vou ser um missionário, porque isso dá muito lucro financeiramente. O meu trabalho, o meu esforço na vida secular do trabalho não está dando muito dinheiro, então vou ser missionário. Isso não existe. Pelo contrário, estes irmãos já estão trabalhando por anos na sua igreja local, fazendo um serviço distinto. E quando eles anunciam, todos já estão esperando que ele faça isto. Portanto, não só a igreja local da qual ele faz parte deve contribuir com ele financeiramente, mas outras igrejas que o reconhecem como aquela igreja local da onde ele saiu, o reconhece como tal pessoa, tal homem, para trabalhar de tempo integral na obra do Senhor. Nós lemos e vemos muitos exemplos no Novo Testamento de como ser usado, basta ler com cuidado. O dinheiro que entra numa igreja local nunca é para enriquecer ninguém, nem os anciãos, e como numa igreja local não existe um pastor, então isto nem é assunto para o nosso vídeo. Tudo que você vê à sua volta é uma coisa deformada, é uma coisa arruinada de um cristianismo errado. Portanto, não tem como encaixar esse ensinamento neste vídeo, porque isto não faz parte. Basta ler com cuidado. A partir de Romanos até a última carta, Judas, você nunca vai encontrar exemplo dos erros cometidos à nossa volta. Mas, no meio de tanto erro e tanto desvio, não significa que não existem os verdadeiros, não significa que não existem pessoas salvas pelo Senhor Jesus, não significa que não existam igrejas modelo, segundo o Novo Testamento, neotestamentária, que segue os ensinamentos que estão no Novo Testamento, as cartas, a partir de Romanos, e temos a história em Atos, onde nós vemos aquela transição do judaísmo para o cristianismo legítimo, não cristandade que nós temos hoje, a mistura do joio com o trigo, mas o verdadeiro cristianismo, os cristãos, onde nós temos bons exemplos e depois nós temos as doutrinas nas epístolas de Romanos a Judas. Leia com cuidado e você vai perceber, leia com cuidado e sinceridade, Deus vai abrir os seus olhos e vai abrir os seus olhos para ver o grande erro que está à sua volta e para perceber qual é o verdadeiro modelo para as assembleias de nossos dias.